Olá, seja bem-vindo. Mais uma aula do Cursol Pro módulo 2, na parte de projeto. A gente está finalizando, né, nossa parte de projeto. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho, eu ia dizer que a gente vai começar a falar, mas na verdade eu já venho, né, tocando nesse assunto e a gente hoje já vai diretamente, né, de uma forma mais específica, falar sobre documentação de entrega para a concessionária. E, primeiramente, para começar, eu preciso falar um pouquinho para vocês sobre diagrama unifilar, tá? Diagrama unifilar, como o nome já diz, é um diagrama onde você vai indicar os circuitos elétricos, os fios, né, os cabos, por isso vem o nome filar, vem de fio, só que toda a representação de cabos e fios, ele vai ser de forma única. Então você vai fazer um traço representando um ou mais fios, e isso vai ser indicado na figura. Certamente, se você já trabalhou com instalações elétricas, isso é trivial, é comum para você. É um tipo de diagrama, é um documento técnico comum e utilizado em toda a instalação elétrica. E para sistema fotovoltaico, ele tem pequenos detalhes que a gente vai mostrar agora na aula de hoje. Eu trouxe aqui um exemplo, tá? Um projeto elétrico real que foi submetido, foi apresentado à concessionária aqui do Espírito Santo, a EDP, e foi aprovado e já está instalado e implantado. Então, a gente vai mostrar um bom exemplo de um projeto, do diagrama unifilar de um projeto fotovoltaico. Então, vamos lá. Vamos aqui na minha tela. E aqui essa é a cara geral dele, né? Vou diminuir o zoom aqui para você ver. Isso aqui, então, é uma prancha de desenho, tá? Que você vai entregar na concessionária, onde ela vai conter, além do diagrama unifilar, a gente aproveita o espaço. Então, vou ampliar aqui para você ver. Então, a gente aproveita o espaço aqui e já coloca tabelas informativas sobre especificação do inversor. Então, vamos começar com essa aqui, ó, com essa primeira tabelinha aqui. Então, está especificado o inversor que vai ser utilizado nesse projeto, né? Se for um tipo de inversor, se tiver outros tipos, você vai colocar todos numa tabela como essa também. Então, esse projeto utilizou um inversor Fronius, modelo Primo 6.0-1. Potência de saída máxima é 6 kW, tensão nominal dele 220 volts, tá? Corrente máxima de saída 26.1, frequência de operação 60 Hz, range de frequência, né, a faixa que ele pode operar, 45 a 65, corrente máxima DC 18 amperes, fator de potência que ele pode operar é uma faixa também, é um range de 0,85 a 1, sendo que ele pode ser tanto indutivo quanto capacitivo. Range de temperatura, né, a faixa onde ele pode operar, é de menos 45 graus até mais 55 graus Celsius. Tá? Da onde que você tira essas especificações? Do datasheet, do manual técnico que contém essas informações. Então, ao comprar o inversor, você vai receber toda a documentação dele. Tá? E mesmo que você não tenha recebido, não tenha, seja, vamos supor, um inversor aí que você está comprando de terceiros e o fabricante não te mandou isso aí, é a coisa mais fácil, né? Você vai na net, vai no navegador e digita lá no Google inversor solar Fronius Primo 6.0. Vai aparecer para você o datasheet, onde você, né, vai colocar todas as especificações técnicas. Uma outra tabela importante de conter aqui é essa aqui, ó, onde tem as especificações da proteção do inversor. Então, o inversor ele tem internamente configurado, né, de forma eletrônica as proteções. Tá? Todo inversor tem isso daí. E você vai ajustar ou vai utilizar os valores default, os valores padrão que vem de fábrica.
Então, é só um exemplo aqui de onde você vai obter esse tipo de informação. Então, eu vou abrir aqui, ó, o catálogo, deixa eu localizar um catálogo aqui do Inversor Frônios. Eu já tinha baixado previamente, eu vou inclusive colocar esses materiais que eu estou mostrando aqui na tela, vou botar para o download, tá? Nessa aula, na área aí do aluno. Então, você tem aqui o catálogo do Inversor Frônios. Esse é um catálogo de instalação, tá? Que é o que você vai precisar para configurar, ou pelo menos para obter os valores que vêm configurados no inversor de fábrica. Então, nesse caso aqui, ó, vamos passar aqui para a página onde ele fala das proteções. Tá? Então, ele mostra aqui a forma de instalação, tá? Eu tenho aqui a parte de montagem, toda indicada, tá? E aí a gente chega aqui numa parte legal, ó, que é o que eu estou buscando. Pontos de trip, o que significa trip? Trip em proteção é desarme, né? Onde ele desarma. Então você fala assim, o disjuntor deu trip, o disjuntor entrou em trip, significa o quê? Que ele desarmou, tá? Porque é o seguinte, vamos falar de disjuntor, que é um elemento bem comum, tá? E bem que todo mundo tem em mente, todo mundo vai entender o que eu estou falando. O disjuntor, ele tem 3 posições. Aparentemente, a gente pode pensar que ele tenha 2, né, ligado e desligado, mas se você observar bem, o disjuntor tem 3 posições. Ligado, se você montar o disjuntor conforme a orientação do fabricante, ele tem que ser montado sempre com o ligado na posição superior. Então você joga a chavinha, né, a manopla de acionamento dele para cima, ele está on, ele está ligado. Se você jogar ele para baixo, ele está off. Tá? E a terceira posição, Flávio? A terceira posição é quando ele desarma por algum motivo. Se você observar, um disjuntor quando desarma, ele não fica nem para cima, tá? Ainda bem, ele não pode ficar mais ligado, ele tem que realmente desligar, mas ele também não fica em off, ele fica no meio. Tá? E se você for mexer nele lá mecanicamente, você percebe que ele está mole, tá? Ele está mole. Quando você desliga ele está todo para baixo, ele fica travado ali. Você tem que exercer uma força para levantar ele, tá? Quando ele fica desarmado, ele fica, que a gente chama em trip, ele fica na posição intermediária e ele fica todo mole, ele não está travado nem para baixo nem para cima, tá? Você precisa jogar ele para baixo com força, aí ele desliga, depois você rearma ele e joga ele para on. Então, entendido o que é trip, né? Então, trip está aqui no nosso manual indicado como ajustes fio de campo, né? Ajustes de campo dos pontos de desarme, pontos de trip. Então, o que ele está mostrando aqui? Deixa eu abrir um pouco mais o zoom. Então, o que ele está mostrando? Ó, esse inversor, ele saída dele configurada, tá? Para 220. Só que 220 é um valor, vamos dizer assim, um dos valores possíveis dele operar. Você tem setup, né? Você tem um ajuste para 208, ele pode operar em redes que o valor nominal de tensão é 208, tá? Isso existe, é um dos valores padrão de tensão, tá? Até no Brasil. Tem locais em que a tensão é 208 volts. 220 é um valor, é o mais comum da gente encontrar aqui. Ele pode operar também em 240 volts, tá? Além disso, ó, você pode ajustar ele para 50 Hz, tá? Ele não opera só em 60, não, ele pode operar em 50 Hz. 60 Hz também, 50 ou 60 Hz. Então, esses são os valores aqui que você... Opa, tem aqui mais para o lado também. Aqui, ó, 127 volts, 120 volts e 60 ou 50 Hz. Então, esses são os valores que a gente configura de tensão e frequência, tá? Mas aí, por exemplo, nesse caso aqui, na rede de Vitória, é uma rede 220 volts, tá? Fase, tensão que a gente chama tensão de linha, é 220 volts. Então, esse inversor vai operar ligado entre duas fases, em 220 volts é o valor nominal, é o valor padrão, tá? A rede elétrica, ela
oscila, ela varia um pouco. Então ela pode aumentar, então está um pouquinho acima de 220, 225, 228, 229, 230, ou pode estar um pouco abaixo, 215, 212, 210. Então a gente tem que informar para o inversor quais são os valores limite que a rede elétrica ela vai oscilar, ela pode oscilar. Tá? Então, a concessionária ela vai te garantir aí uma faixa de 10% para cima ou para baixo, que ela considera que está ok, e você então vai configurar o seu inversor lá. Então, ele está dizendo aqui que ele tem uns pré-ajustes padrão, que são né, o inversor Fronius, ele chama tensão de U, ele atribui a letra U. Então, tem U menor que 50%, U entre 50% e 88%, U entre 110% e 120% e U maior do que 120%. Então, o que você precisa? Você precisa, quando ele considera 50%, ele vem aqui, a gente está nessa coluna, Setup 220, então ele considera aqui que 50% é 110. Faz sentido, né? 220, metade é 110. 194 é 88%, 242 os 110% e 264 é os 120%. E ele está informando aqui também alguns pré-ajustes de valor de tempo, tá? Clearing time significa o tempo de reset, né? Limpeza. Clearing é limpar, o tempo que ele leva para poder estar apto para você ir lá e resetar e limpar esse erro, se ele entrar nesse erro. Então 0,16 segundos, 2 segundos, 1 segundo, 0,16 segundos. Esses são os valores pré-configurados em valores percentual. Você também pode escolher, tá, trabalhar com valores ajustáveis. Então você pode definir a menor tensão admissível na faixa de 104 a 209, a maior tensão admissível na faixa de 231 a 288, a maior tensão que ele considera no range de normal para ele, tá? Então uma coisa ele considera uma faixa normal e fora dessa faixa normal valores extremos, tá? Então o máximo valor normal pode estar entre 231 a 288 e o mínimo valor normal entre 104 e 209. Então você pode configurar livremente nesses valores, inclusive a faixa também de clearing time, de tempo de rearme, tá? Você pode configurar também. De fábrica, ele vem com esses 4 campos aqui, ó, tá? Então a gente pode vir aqui, na outra página, ele fala aqui, ó, ajustes valores, ajustes default. Default é o que vem já pré-configurado, já vem configurado. Então os valores default vêm em 50%, 88%, 120%, 110% e 120%. Tá? Para frequência, tem a mesma história. Então, no nosso caso aqui, para ajustes de 60 Hz, o tempo de reconexão é 300 segundos se ele perder a faixa de frequência. Tá? Ele pode ser ajustado entre 5 e 900, né? Mas ele vem pré-configurado em 300. E ele tem alguns ajustes pré-configurados também, de frequência máxima, frequência mínima, tá? Frequência máxima, mínima, 60.5 a 60.1 e frequência mínima 59.3. Ou você pode vir aqui no ajustável. Você pode vir no ajustável. O que ele traz default de fábrica é que a mínima é 60 menos 0,7, ou seja, 59.3, e a frequência a frequência máxima normal 60.5. A frequência máxima já fora, né, da extrema, seria 62 Hz. A frequência mínima normal 59.3 e a frequência mínima extrema fora da faixa 57 Hz.
tá? E o tempo de reconexão é esse que já vem pré-configurado de 300 segundos. Então, ou você faz um ajuste manual dentro das faixas sugeridas aqui, ou você adota os valores que eles vêm pré-configurados, tá? Então, isso aqui é a parte onde... Diminui um pouco. É a parte onde ele indica, tá, os ajustes dos pontos de desarme, da proteção dele, ponto de trip. E aí, voltando lá para o nosso diagrama, né, para o nosso projeto, também não é esse aqui, também não é esse aqui. Então, ó, as especificações da proteção, tá, o que foi configurado para esse inversor, 242 volts, com respectivo tempo de desarme, tá, valor mínimo de subtensão, valor máximo de sobretensão, valor mínimo de subfrequência, valor máximo de sobrefrequência, sobre corrente, 15 amperes, isso aqui para cada MPPT, tá? A gente vai ver que esse inversor ele tem 2 MPPTs, tem antilhamento, né? E tem um relé de sincronismo. Isso é obrigatório, tá? Então, essas são as informações, especificações do inversor. Agora, vou mostrar para vocês aqui o diagrama unifilar. É esse diagrama que vem logo abaixo aqui, tá? Então, olha só. Começa pela, né, o que vem do alimentador da Excelsa. Tá? Vou tirar aqui esse excesso de... Vem do alimentador da Excelsa, que é a concessionária aqui no caso. Tá? Aí a indicação unifilar é porque eu tenho apenas um traço aqui indicando que são os cabos, os fios. Só que para esse um traço que tem aqui, eu tenho essa simbologia dizendo que eu tenho 3 fases e um neutro. Tá? São 4 cabos, então, de 50 milímetros quadrados com isolação de 750 volts. Depois eu tenho a simbologia aqui, que você deve conhecer já, do disjuntor tripolar de 125 amperes. Chego no medidor, tá? O medidor bidirecional, continuo com 4 cabos de 50 milímetros, chego no barramento do quadro de distribuição. Tá? Isso aqui já é interno na instalação elétrica do cliente. No barramento do quadro de distribuição, eu tenho um DPS para cada um dos cabos, tá? Aqui ligado à terra. Aí eu tenho o meu disjuntor de 100 amperes. Aí eu tenho o barramento, esse aqui é o disjuntor geral, né? E eu tenho o barramento para cada uma das cargas, saindo aqui as cargas. Isso aqui é o quadro tradicional, é o que ele já tinha antes da instalação fotovoltaica. O que foi acrescentado? Foi acrescentado esse disjuntor aqui bipolar, então ele tem dois polos, um disjuntor de 30 amperes que recebe os 2 cabos que vêm do inversor. Então, olha só, eu tenho 2 cabos, 2 fases, mais o PE, então 2 fases de 6 milímetros, cada um, 6 milímetros quadrados, mais a proteção elétrica de 6 milímetros quadrados também. Então, está chegando aqui. Esse inversor, ele também está aterrado, ele também está conectado aqui no PE, proteção elétrica, né, o cabo que pode ser chamado no popular aí, mas não é o nome correto dele, do cabo terra, né, o fio terra, mas o nome correto dele é proteção elétrica, PE. Então você tem aqui o inversor, e o que chega no inversor? Você está vendo aqui, ó, uma chegada e uma outra chegada aqui. Essas são as 2 entradas de MPPT. Tá? Poderíamos chamar, vamos dizer assim, string 1 e string 2. Tá? Mas o correto é essa string aqui está ligada a um seguidor de máxima potência e essa aqui está ligada a um outro seguidor de máxima potência. Ou seja, o inversor ele consegue colocar esse conjunto de módulos que está ligado no MPPT1 na sua máxima potência, casando a impedância deles em tensão e corrente diferentes do que ele consegue colocar esse outro conjunto de módulos. O que significa isso na prática? Tá? Flávio, está muito teórico. O que significa isso na prática? Significa que eu posso ter, por exemplo, um painel, um conjunto, tá?
Vamos ver aqui, ó. Vamos abrir aqui mais o meu zoom. Eu posso ter um conjunto de módulos fotovoltaicos diferente de um outro conjunto. É o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho 10 módulos fotovoltaicos ligados nessa string box 1, formando uma string aqui, tá? Que chega aqui no MPPT1. E eu tenho 8 módulos formando uma outra entrada para o MPPT2. Eu poderia ter esses painéis, inclusive, com inclinações diferentes, voltado para orientações diferentes. Tá? Então, poderia ser um caso onde você tem uma residência, o telhado com duas águas, uma apontada para o norte, orientada para o norte, e outra orientada para o sul. E você, né, o seu cliente opta e fala, não, eu quero o aproveitamento máximo do meu telhado aqui, não importa que o painel voltado para o sul, ele não tenha a máxima performance, não tem problema, eu aceito isso, eu quero que coloque. Beleza, você vai colocar o que está voltado para o norte aqui no MPPT1, ele vai conseguir otimizar aquela configuração de painel, e o que está voltado para o sul, que teria uma performance diferente, também vai estar na performance máxima da configuração voltada para sul, certo? Então, essa é a ideia de ter 2 MPPTs e esse inversor tem essa possibilidade. Alguns não têm, outros têm, então, nesse caso está sendo utilizado as duas entradas. Aí eu tenho aqui o cabo positivo, 6 milímetros quadrados, e o negativo, 6 milímetros quadrados. Lembrando que isso aqui são cabos fotovoltaicos, né, que a gente já falou, e eles estão vindo da caixa de junção, né, da string box 1, onde na string box 1 está chegando, né, o positivo e o negativo, os cabos fotovoltaicos positivo e negativo que vem do painel 1, conjunto de 10 módulos, passa, tá, por um fusível de 15 amperes, tem o DPS aqui, DPS de corrente contínua, tenho passando por uma seccionadora também de 15 amperes e segue aqui. Beleza? Então, lembrando que a gente tem, então aqui é um diagrama unifilar, então pode ser que essa string box ela tenha várias strings, né, várias conexões, onde você pode fazer o fechamento série e paralelo dos módulos aqui nessa caixa de junção. Não necessariamente o que está mostrado no desenho, ele só está representando, lembra, unifilarmente, um único elemento, tá? Representando, mas ele pode estar replicado aqui, você pode ter vários. Então, a ligação do DPS com o terra, o DPS sempre tem que estar ligado ao terra para caminho de descarga. A indicação aqui de um único módulo, só que na verdade a gente tem 10 módulos 265, tá? Os pontos de conexão aqui ao terra, e aí o terra ele é equipotencializado, ele também é conectado ao terra do DPS da string box, e ele também é conectado ao terra do inversor, e olha aqui, ó, ele também é conectado ao terra do barramento do quadro de distribuição da instalação elétrica. Então, todos os pontos de conexão à terra, eles têm que estar interligados. Mesma coisa aqui para o painel 2, tá? Também é o terra, também sai do painel, tá? Positivo e negativo, passando por fusíveis, tá? A indicação aqui do fusível com o seu porta-fusível, que ele pode ser aberto, pode ser sacado. DPS, passa pela seccionadora também, CC, e vem e entra no MPPT2 do inversor. Tá? Com isso, então, a gente viu tudo que tem num diagrama unifilar, bem típico, bem tradicional, de um sistema de uma potência considerável, uma potência bem comum, tá? 6 kW. Então, essa aula está, né, chegando no nosso limite, está começando a ficar muito longa. Eu vou separar ela de novo em parte 1 e parte 2. E na próxima aula eu vou falar sobre o restante dessa prancha de desenho aqui, dessa prancha de projeto, do restante dos outros elementos, tá? Agora eu vou finalizar essa parte onde a gente falou da especificação do ajuste da proteção do inversor, né? A tabelinha lá com as características técnicas e principalmente do diagrama unifilar. Legal? Até a próxima aula. Tchau, tchau!